Boa tarde, Londres. Boa tarde, Reino Unido. Boa tarde também para os meus amigos da Espanha, meus amigos da França, da Itália, da Suíça. Enfim, boa tarde, Europa. O nosso Record Shopping de hoje está começando agora. Um programa gravado nos estúdios da TV Record Londres que mostra não só produtos e serviços, mas também entretenimento, lazer, tudo o que acontece por aqui desfila no Record Shopping. Semana passada começamos a atravessar a fronteira, saímos do Reino Unido e fomos até Paris. E o programa de hoje também traz mais uma travessia de fronteira. Estamos indo até a Itália, a Veneza, uma cidadezinha que fica lá no Nordeste, conhecida no mundo inteiro pelas suas ruas serem de água e não de asfalto ou pedras. Você vai conhecer também um pouquinho do que é um dos maiores atrativos de Veneza, que é o seu carnaval. Carnaval de máscaras, carnaval belo, maravilhoso, lindo de se ver. E olha, muita gente me pergunta, mas quando é o Carnaval de Veneza? Carnaval de Veneza acontece na mesma época em que acontece o nosso carnaval no Brasil, por exemplo. Então, para você, por exemplo, que não gosta de calor, não quer ou não pode ir ao Brasil para o próximo carnaval, que tal atravessar a França, chegar à Itália e conhecer o Carnaval de Veneza? Sem dúvida, é um passeio que vai ficar na história da sua vida e é uma coisa que vale a pena ser feita. Você vai ver imagens maravilhosas das máscaras desfilando pelo Carnaval de Veneza aqui hoje no Record Shopping. Quero lembrar você o seguinte, mais uma vez eu volto a lembrar que eu quero ver você participando aqui dentro do Record Shopping comigo. Você, não só aqui do Reino Unido, mas você da França, você da Espanha, se quiser trazer os seus produtos para dentro do Record Shopping, para que toda a Europa possa vê-lo, olha, seja muito bem-vindo. Será um prazer não só trazê-lo aqui para dentro do estúdio, como para nossa equipe ir até você, gravar aí nesses outros países. A gente gosta um pouquinho de passear, né? Já entendeu tudo, né? Mas tem um detalhe. Se você quiser manter em segredo tudo isso que você faz, seus produtos, seus serviços, seus eventos, não procure pela gente. Porque se você procurar pela gente, todo mundo vai saber. É igual aquela fofoca, sabe aquela fofoqueira que todo mundo da cidade sabe? Pois é, a gente alonga um pouquinho mais essa cidade e a gente passa para todos esses países da Europa. Tá bom? Então, quer manter em segredo o seu negócio? Não nos procure. Agora, quer divulgá-lo? O caminho certo é TV Record. Venha e olha, eu garanto o resultado, tá? Vamos começar então com a nossa viagem a Veneza? Tá preparado? Chama o pessoal lá, chama o pessoal, tá todo mundo na sala? Ok? Vamos para Veneza. Apertem os cintos, o nosso voo começa agora. Tchau, tchau, a gente se vê em Veneza. Venezia em italiano, Venice em inglês ou Veneza em português, não importa a língua, Veneza é bela e única. Uma cidade diferente, onde as ruas são de água, onde não há sinais de trânsito, onde os carros estão proibidos de entrar. Um ideal de muitos prefeitos, tirar os carros das ruas, mas em Veneza esse ideal é realidade transformada em charme. Charme dividido entre as inúmeras belezas da cidade. Turista é o que mais se vê em Veneza. São curiosos, são andarilhos, caminham. Depois fazem uma pausa para refrescar as ideias e comer uns pedaços de pizza. E então, logo, já estão prontos novamente para mais algumas horas de caminhada. Veneza, então, para isso é um prato cheio. Pernas para que te quero. Já que não existe transporte público por entre as vielas aquáticas, o melhor mesmo é colocar um confortável sapato nos pés e caminhar quilômetros e mais quilômetros atrás de seus segredos. Como eu já disse, em Veneza não existem carros nem ruas. Tudo é transportado pelos barcos. Desde as frutas e comidas até os incansáveis turistas, sempre em busca das novidades e das curiosidades locais.
São 360 graus de coisas interessantes. Com tanta coisa bonita para se ver, ainda tem gente que encontra tempo para a leitura de um jornal diário. Afinal, a informação é fundamental e essencial para o crescimento. Veneza tem uma população de pouco mais de 270 mil habitantes. É a cidade com maior fluxo turístico da Itália, chegando a mais de 30 milhões de visitantes por ano, quase o dobro de Roma, com 19 milhões, ou Florença, com cerca de 10 milhões. Tem um fluxo turístico bastante constante, mas os períodos de maior número de pessoas estão no Carnaval e no período de maio a outubro, o verão europeu. Veneza é catalogada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1987. O corpo principal de Veneza, visto do alto, tem a aparência de um peixe, como você pode observar por essa imagem do satélite. É formada por 118 pequenas ilhas, ligadas por 35 pontes e dividida por 177 rios e canais. Em Veneza, as pessoas tentam povoar as janelas com alguma vida, e o contraste das flores com a pintura desbotada dos prédios é melancolicamente belo, combinando perfeitamente com o remar dos gondoleiros. Falando em gôndolas, elas merecem uma atenção à parte. A gôndola veneziana é uma embarcação típica da região de Veneza. Pelas suas características de manobrabilidade e velocidade, foi, até a criação dos meios motorizados, a embarcação veneziana mais adequada ao transporte de pessoas. Com cerca de 11 metros de comprimento e característica forma assimétrica, com o lado esquerdo mais largo que o direito, pode ser conduzida por um ou dois remadores, que ficam virados para a proa. O longo remo é manobrado pelo gondoleiro, apoiado a uma peça chamada fórcula. A assimetria da gôndola serve para simplificar a condução com um só remo. O típico pente ou ferro de proa tem o objetivo de equilibrar a embarcação, balanceando o peso do gondoleiro com a polpa. O ferro de polpa, muito menor do que o de proa, tem principalmente a função de proteger das batidas. Mesmo com seu longo comprimento, a gôndola é extremamente manobrável, graças ao fundo plano e à reduzida porção imersa. As manobras, porém, requerem uma notável habilidade por parte do gondoleiro, que deve ser dotado de um senso de equilíbrio muito desenvolvido, já que a posição onde ele fica é muito instável. Para evitar as colisões, eles têm por hábito de falar alto para avisar antes dos cruzamentos dos rios estreitos. E o típico "Ohê!" transformaram-se num elemento característico da cidade. Atualmente, as gôndolas são embarcações abertas, mas até os primeiros anos do século passado tinham uma cabine desmontável. Elas são os táxis da cidade, mas o preço da corrida varia, dependendo da cara do turista. Tudo é negociado antes. Não existe uma tabela geral para os passeios de gôndola. Então, antes de entrar nos barquinhos, presta atenção ao valor que você vai pagar. Se você estiver querendo economizar uma grana, uma opção diferente aos passeios de gôndola são os passeios pelos barcos maiores, que levam vários turistas e custam muito menos do que as gôndolas. Dali você pode observar a beleza da cidade e fotografar tudo. Como eu disse, são 360 graus de belezas à sua disposição. Se você ainda não se convenceu que vale a pena visitar Veneza, fique atento. Ainda no Record Shopping de hoje, você vai conhecer o Carnaval de Veneza e o encantador desfile das máscaras pelas ruas da cidade. Fique ligado, não saia daí. Curta mais algumas imagens de Veneza e daqui a pouco tem Carnaval. Espero você!